pela organização do evento, toda a equipe organizadora. Dizer que eu estou bastante feliz de poder estar aqui hoje com convidados muito especiais, né? E também vai ser importante para que eu aprenda, né? E com as minhas próprias referências ao vivo, né? E cumprimentar todos os participantes. Bom, a minha apresentação, vou tentar então ser breve, né? 15, 20 minutos. Eu tinha preparado, eu apresentei ela na semana passada no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns colegas também aqui presentes, né? E o título, não sei se ele teve uma intenção provocativa, mas não sei se vai surtir necessariamente esse efeito, né? Que é modernidade e colonialidade sem imperialidade, né? Bom, então eu basicamente vou fazer uma introdução e depois vou falar um pouquinho sobre essa ideia de imperialidade que, ao meu ver, tem sido subdesenvolvida, né, ou não tão trabalhada pelos autores decoloniais especialmente, né? Bom, primeiro uma breve lembrança, né, do que a gente pode pensar e definir como pós-colonialismo, né? Conjunto muito vasto e vário, né, de contribuições oriundas de diferentes áreas e campos do conhecimento, né, mas que talvez compartilhem um elemento, né, de tentativa de teorização sobre as continuidades e as descontinuidades das relações coloniais imperiais a partir da metade do século XX, com a chamada descolonização do Terceiro Mundo, né? Tratam-se, sobretudo, né, do estudo da teorização de relações de poder, né? Relações de poder que permaneceram se reproduzindo, né, em meio aos diversos campos da vida social, pessoal, coletiva, seja nas esferas cultural, política, epistêmica, econômica. Justamente por isso, né, que o pós-colonialismo ele tem uma vocação assim intermultidisciplinar e que reúne, né, estudiosos, pesquisadores de diferentes áreas, né? Aqui mesmo no nosso evento a gente conta com uma representação de diferentes áreas, né, no campo das humanidades, das ciências humanas, sociais aplicadas. Então, o pós-colonialismo, eu tendo a pensar ele não como uma escola de pensamento internamente coesa e disciplinada, né, mas como uma leitura, uma espécie de lente, talvez, uma crítica, uma abordagem, né? Bom, como é que a América Latina entrou no debate pós-colonial, né? E depois, inclusive, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Pelas as minhas leituras, né, eu compreendi essa entrada via grupo de estudos subalternos latino-americanos, né, criado em 1992 e que se inspirou, né, de certa forma, no próprio grupo asiático, né. A partir dali, esse grupo é desagregado, né, e o argumento pós-colonial é radicalizado, digamos assim, para se pensar a América Latina através de diferentes encontros do que veio a ser formado o grupo Modernidade e Colonialidade na década de 90, que digamos assim, a minha preferência, né, para se pensar o pós-colonialismo. Não sei se é correto falar sobre pós-colonialismo latino-americano, já que o próprio grupo, de certa forma, não reivindica, né, esse rótulo. Bom, e aí um movimento interessante é o resgate do pensamento político latino-americano ainda no século XIX, né, que o próprio Walter Miolo faz em A Ideia de América Latina, em que nós tivemos várias expressões, né, e preocupações anticoloniais, né, em função do seu nosso período de libertação nacional, o nosso período pós-colonial, digamos assim, quando as independências do continente começaram a ser forjadas, né, especialmente pelos filhos, né, das elites locais, né. É imperdível a leitura de um
de um livro do Karl Marx sobre Simão Bolívar e a leitura que ele faz, né, do Bolívar como um grande caudilho. Me surpreendeu bastante, mas é bem interessante. Então, nesse sentido, né, o colonialismo ele também se expressa intelectualmente, né, e academicamente, e essa ideia de pensamento político e social é interessante, né, porque a periferia e a semi-periferia, né, não costuma ter a capacidade, né, digamos assim, de fazer teoria, né. Então esse rótulo mesmo de pensamento político e social latino-americano, brasileiro, já me incomoda um pouco, né. Significa então a incapacidade, uma vocação para se pensar de uma forma paroquial, provinciana, sem tentativa de universalização, né, de criar a teoria de médio e longo alcance, né. Então nessa divisão global da produção do conhecimento das ciências sociais, né, geralmente o norte acaba protagonizando o processo de elaboração teórica, né, uma clara posição da geopolítica do conhecimento. Mas aí, né, quando a gente volta para o século XIX na América Latina, a gente tem uma série de expressões interessantes que eu tento pensar assim como foram homens, né, de ação e de política, né, as ciências sociais não haviam sido institucionalizadas, então a gente tem diferentes escritos, né, de Martí, Bolívar, Bilbao, Torres Caicedo, o próprio José Rodó, entre outros, que tentaram pensar então algumas questões importantes para o continente até hoje, né, problemas não resolvidos e que são resgatados pelo grupo Modernidade e Colonialidade. Independência, libertação, soberania, anticolonialismo, anti-imperialismo, mais para o final do século XIX, a questão da identidade continental, né? Então, quer dizer, são problemas que desde a formação dos estados nacionais na América Latina, né, povoam, de certa forma, o nosso pensamento, a nossa tradição teórica, né? O Walter Mignolo, ele coloca de uma forma bastante interessante, né, que a ideia do latino não conseguiu incorporar e representar as outras identidades continentais, né, originárias que estiveram aqui, né. Tanto é que o Francisco Bilbao, ele abandona o termo América Latina por desgosto no final da vida, né, por saber, por enxergar, né, a utilização da França do termo justamente em território mexicano, né. Então, o Conselho de América Latina ele foi, né, pensado pelo Bilbao e pelo Torres Caicedo em 1856 e também foi ressignificado, né, a partir ao longo do século XX, né. Pode ter sido uma invenção, como diz Mignolo, europeia, católica, francesa, mas ele foi incorporado e significado como uma luta política muito forte. Basicamente, então, né, a minha ideia aqui é que a gente pense um pouco nessa questão da imperialidade, né, que ela está presente, ela participa, né, e é reproduzida juntamente com a colonialidade, mas que ela é diferente da modernidade, né. O Aníbal Quijano fala algo interessante, que a estratégia da classificação dos povos, né, é uma estratégia muito poderosa que funciona pelo menos desde o encobrimento do outro, né, como diz o Henrique Dussel, né, e que faz então uma divisão racial do trabalho, mas também uma biopolítica global, né, dos povos, como diz o Mark Duffel. Então a gente tem uma série de rankings hoje internacionais para a medição, por exemplo, dos níveis de desenvolvimento, dos níveis de democracia, dos níveis de transparência, do combate, dos níveis de corrupção, né? Uma estratégia bastante clara, é só a gente olhar o mapa da Freedom House de 2013 e pensar então nos países considerados livres, não livres e parcialmente livres, né? Essa estratégia de classificação dos povos via Estados-nação continua operando sob os auspícios da governança
global. Então, basicamente, a minha ideia é um pouco pensar como é que a imperialidade é reproduzida dentro dessa lógica da governança, que foi uma lógica, né, estimulada nos anos 90 como uma arquitetura política da própria governação, a própria globalização econômica neoliberal. Mas, né, para a gente pra eu poder fazer esse movimento, é claro, né, não vou trabalhar isso aqui hoje, mas a gente tem que ter em mente, né, que muitos dos autores do Modernidade e Colonialidade, né, eles têm uma tradição, inclusive marxista, forte, da década de 70. Por exemplo, se a gente pegar a questão, as teorias do sistema mundo, a filosofia da libertação e a própria teoria da dependência, né, Quijano, do seu Wallerstein, a gente percebe que não tem como apartar completamente o marxismo dessa abordagem. Ainda que alguns expoentes, como o Walter Mignolo e o próprio Grossfogel, tendem a pensar, né, o marxismo como mais uma narrativa da modernidade ocidental, ainda que crítica, né? Então, a própria ideia de colonialidade do poder, ela é importante, e toda essa discussão que o grupo faz, porque parte de uma noção também marxista e pós-estrutural, né, de que a teoria e a elaboração de teoria é um instrumento de poder, né? Então, essa dupla hermenêutica, né, da teoria tentando alimentar a prática e a prática constantemente desafiando as nossas teorias, né? Muitos fenômenos hoje que estão acontecendo no mundo, inclusive os grandes protestos globais que a gente tem assistido, né? A gente não tem conseguido explicar somente uma teoria ou algumas variáveis pontuais, né? O mundo está bastante complexo para a gente tentar entender alguns desdobramentos. Então, essa ideia de imperialidade, né, ela tem que ser pensada, claro, na esteira da própria lógica da colonialidade do poder, que, como todos sabem, né, é um conceito pensado pelo Quijano no final da década de 80 e que tem algumas características importantes para a gente lembrar, né? Projeto global começado com a conquista da América, né, e a destruição da América, relacionado com a empresa capitalista, né, e com a ideologia eurocêntrica. Ela se manifesta, né, nas dimensões do ser e do conhecimento, e daí as ideias correlatas de colonialidade do ser e colonialidade do saber. Ela é, né, o outro lado da modernidade, porque não é possível que exista modernidade sem colonialidade. Esse é talvez um dos pontos mais problemáticos, né? E essa ideia de colonialidade do poder requer o controle sexual, econômico, pessoal, natural, de todas as dimensões da vida pessoal e coletiva. A construção da categoria de raça também, né, uma categoria mental importante para essa divisão global do trabalho, classificação das pessoas e dos povos, né. E nessa ideia de que é um padrão de poder mundial que continua, e principalmente, que continua operando a despeito do final do colonialismo, né. Então, essa questão de imperialidade, né, a ideia de se pensar a imperialidade, ela é uma ideia que tenta acompanhar a lógica da colonialidade, se diferenciando um pouco da modernidade, né? Tem aí, eu trago algumas, digamos, alguns pontos mais interessantes, né, para que a gente use esse conceito ao invés de colocar a própria modernidade como um pacote que deve ser totalmente rejeitado, né? Então, seria uma ideia que implica, né, num processo também de continuidade, né, do imperialismo, que é uma ideia interessante para a gente pensar essas novas formas de governança global que são negociadas e agenciadas por diferentes atores privados, externos, eleitos, não eleitos, né? São várias instituições que reproduzem a lógica da imperialidade no nível
do sistema internacional, a gente não sabe nem o que é o público, o que é o privado, não se consegue cobrar contas, se fazer representar, né? Robert Cox chama isso de nebulez, né? Uma espécie de nuvem que nos governa à distância, sem governo e sem controle, né? É claro que a colonialidade e a imperialidade operam no nível da governança global em diferentes agências e não só mais através de Estados-nação, né? Claro que existe uma discussão muito grande sobre imperialismo ainda dentro do marco marxista, né? Desde Lenin, e particularmente, eu acho que já está acabando minha fala, né? Teria algumas coisas. Ok. Eu acho importante, né, a gente não perder, talvez, essa dimensão do capital e do sistema capitalista como um polo produtor poderoso de injustiça, né? A JAS faz uma crítica, né, talvez muito dura, aos pós-coloniais, né, já que ele é um marxista indiano, né, que numa certa vertente pós-colonial, né, pós-estrutural, desconstrutivista, que se perdeu muito, né, essa preocupação com o econômico e se culturalizou demais os estudos pós-coloniais. Então, acho que um dos grandes desafios, né, é conciliar, como sempre, né, conciliar esses dois polos produtores, digamos assim, de injustiça, né, a questão do reconhecimento cultural e da redistribuição econômica, isso para usar até uma teórica que eu gosto bastante, estadunidense, a Nancy Fraser. Claro que essa ideia de imperialidade também implica pensar nas novas formas de expansão e no que exatamente está sendo expandido, né? Se dá de diferentes formas, obviamente, não controle de território de forma direta, não exploração de mão de obra escrava de forma tão direta, ou sim, né? Tem formas mais evidentes e outras não. A grande questão é que, como a colonialidade, a imperialidade é algo que muitas vezes se passa por invisível, né? Ela é uma dinâmica difícil de ser aprendida. Para os cientistas sociais, a gente tem discutido isso, né? Será que a gente deve tentar medir os níveis de colonialidade, decolonialidade, imperialidade, para mostrar para a comunidade acadêmica que essas lógicas existem e operam, né? Será que é essa? Não, né? É justamente a gente entrar, né, nos métodos positivistas, quantitativistas, que essa literatura toda tenta, de certa forma, não rejeitar no sentido, né, assim, negativo, mas tenta não utilizar para se fazer entender. Bom, eu teria aqui outras questões, mas dada a participação dos outros convidados, eu não quero monopolizar, e depois eu acho que a gente abre para o debate, mas basicamente é isso, assim, né? De se pensar essa questão da imperialidade não como um sinônimo da modernidade, já que a modernidade tem coisas muito interessantes também, pelo menos no que diz respeito, né, à emancipação e à libertação, né? Uma provocação, talvez, não sei. Ok, é isso.